A paz do Senhor, árvore de justiça, plantações do nosso Deus. Prepare a terra do seu coração. Uma série de lives, que é a live dos segredos do reino. Essa é a primeira live que eu irei fazer de uma série de 5 lives que irão transformar e abrir a sua mente para um novo entendimento a respeito do reino de Deus. E qual que é o objetivo dessa live? Fazer com que você entenda como romper e alcançar objetivos, como você romper e crescer, como você romper e alcançar aquilo que Deus designou para que você fizesse desde a fundação do mundo. O rompimento da terra com o solo, em que uma árvore cresce e gera frutos. E essa árvore é você. Você irá gerar frutos. O que nós vamos ver nesse evento? São uma série de 5 lives. Essa é a primeira. Nós vamos tratar sobre prosperidade bíblica. O que é prosperidade bíblica? Na segunda, nós iremos ver inteligência emocional. Na terceira, sobre religiosidade. A quarta é sobre carga. E a quinta é como vencer o medo. E nessa aula que nós vamos entender sobre prosperidade bíblica, nós vamos primeiro ver a definição da palavra prosperidade no hebraico. E por que disso? Essas escrituras, elas foram feitas por uma cultura específica. E essa cultura é uma cultura oriental. Se a gente não entender como que funciona a cultura oriental, tem algumas coisas, algumas palavras que nós não vamos compreender em profundidade. Porque na língua portuguesa, a cultura ocidental, ela não vai entender exatamente aquilo que é a origem da palavra. Por isso nós vamos para a origem da palavra no hebraico para ter uma maior compreensão a respeito desse assunto. A palavra é Tisal Layak, que no hebraico significa sair para fora, romper. Você tem um crescimento. É como uma semente que está plantada num terreno. E para que ela venha crescer e virar uma planta, ela tem que romper o solo. Então uma semente ela está abaixo do solo, ela precisa romper, sair para fora e crescer. E só assim ela consegue gerar frutos. Esse é o sentido de prosperidade. Quando nós entendemos esse sentido, nós conseguimos compreender várias outras questões que estão relacionadas a como nós conseguimos ter prosperidade no sentido bíblico. No sentido que Deus nos criou para ter. Então, nós vamos ter esse entendimento que prosperar é sair de um estado anterior para frutificar e cumprir os propósitos de Deus. Você vai receber uma semente, essa semente está numa terra, e essa terra, a semente tem que morrer, crescer para gerar frutos. E isso é fazer com que o propósito da semente ela venha se cumprir. É o propósito que ela foi designada para fazer. E como funciona um processo de frutificação? Nós temos que entender 3 etapas. Primeiro, você pega a semente, planta ela no terreno, na terra. A terra coloca uma pressão na semente. Essa semente ela morre e começa a gerar uma planta, gerar raízes e uma planta dentro da terra. Aí ela sai para fora da terra e cresce. E ela vai crescendo. Quando ela cresce e se desenvolve, ela frutifica, ela gera frutos. E o que significa cada um deles? A semente é a palavra de Deus, a sabedoria, o reino, a palavra do reino. Assim como em Mateus 13, que nos ensina que o homem saiu a semear uma palavra, essa palavra é uma palavra de sabedoria, uma palavra para você reinar. O livro de Provérbios, ele traz isso bem simples. Ele fala, por meu intermédio os reis governam. Por meu intermédio os reis governam, ele está falando a respeito da sabedoria. Quando você entende, a sabedoria que vem do alto, ela é uma semente. Essa semente, ela precisa ser plantada em um lugar, que é uma terra. Essa terra é nosso coração. E só depois que essa semente, ela morre, ela cresce, aí vira a prosperidade.
o crescer, o romper da semente com a terra é a prosperidade. E quando gera frutos é a riqueza, são os resultados. O resultado de uma árvore que ela dá é um fruto. E a árvore que não dá fruto, ela de nada serve. Então você precisa gerar resultados, porque senão você nada serve para o reino. Como nós podemos entender isso? Quando Jesus ele vê uma figueira que ela não dá figo, ele amaldiçoa. E quando ela amaldiçoa, ela seca. E ele fala, essa figueira vai ser lançada no fogo. E é assim como todos aqueles que não geram frutos. Você precisa gerar frutos, ter resultados para adentrar no reino de Deus. E como funciona toda essa dinâmica do reino e a semente? A semente é a palavra de Deus e ela vai de encontro em nosso coração. Vamos ler em Isaías 55:11, que diz: Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Toda palavra ela é uma semente, mas só que ela irá prosperar depois que ela rompeu o solo. É isso que a palavra diz. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Então nós temos que compreender que a palavra de Deus ela irá se cumprir, porque Deus ele não é um Deus como um homem que mente ou que se arrepende daquilo que diz. Tudo aquilo que Deus ele fala irá acontecer. Agora, aquilo que Deus ele fala, ele irá acontecer, mas será que vai se cumprir em nossas vidas ou não? Em Hebreus 11, quando ele fala a respeito dos heróis da fé, eles receberam uma palavra, uma promessa, mas eles não viveram a promessa em vida. Ela se cumpriu apenas depois que eles morreram. E a Bíblia ele nos deixa claro. Por que não se cumpriu? Porque eles não se lembraram de onde eles vieram, ou seja, da pátria celestial. Temos que ter essa compreensão. Em Salmos, a palavra diz, Salmo 139, que Deus escreveu todos os dias de nossas vidas antes que nenhum deles ainda havia. Antes de nenhum dia existir em sua vida, Deus já determinou uma palavra para você. Você é uma palavra. João Batista ele entendeu muito bem isso. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou uma palavra de Deus. A voz que clama no deserto era um texto, uma parte de uma profecia que está na palavra de Deus. Ele entendeu quem ele era. A identidade dele era uma voz que clama no deserto. Mas todas as escrituras apontam para quem Jesus é, testificam de quem Jesus é. Esse é um entendimento muito profundo, porque nós precisamos compreender que nós somos uma profecia, nós somos uma palavra, nós não iremos voltar vazia para o céu, mas iremos cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. E quando nós cumprimos no propósito, as promessas acontecem. Porque Abraão ele não recebeu as promessas em vida, porque ele não entendeu de onde ele veio. A nossa existência é antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para estar nele. Quando nós entendemos que nós estamos em Cristo, antes da fundação do mundo, nossa identidade é de filhos de Deus, antes de Deus criar o mundo, aí nós conseguimos compreender quem nós somos e a partir de quem nós somos, cumprir nosso propósito. E quando nós cumprimos nosso propósito, as promessas de Deus acontecem. O cumprimento do propósito são os resultados. Mas para ter os resultados, você precisa entender quem você é. E o propósito é sua função no reino. A palavra de Deus é uma palavra de propósito para você. Quando Deus te chama, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos, Deus ele chama. Ele chama para cumprir um propósito. Mas não são todos aqueles que irão responder o chamado. Mas aqui eu te faço um convite para que você venha compreender essa palavra, compreender aquilo que Deus ele te chama para fazer e gerar os frutos que Deus ele quer que você gere.
Então vamos continuando. A semente é a instrução de Deus, é a palavra do reino. Ela carrega um chamado e a terra é o seu coração. Quem ouve o chamado e produz frutos, esse prospera. A semente que Deus ele lança sobre o seu coração, o desígnio que Deus ele coloca dentro de você, ele precisa colocar uma pressão. Como assim colocar uma pressão? Vamos compreender isso. Quando uma semente é lançada no seu coração, ela precisa gerar frutos. E para isso precisa ter uma terra boa. A semente, ela só prospera, ela só vira fruto e cresce depois que você coloca uma pressão sobre ela. E essa pressão é um novo desafio. A semente, ela só vira uma planta depois que ela coloca numa terra. Porque quando a semente está sobre a terra coloca uma pressão nela. E por ela estar colocando uma pressão, essa semente morre e ela começa dentro da terra crescer, gera raízes, passa e gera frutos. Quando ela passa, ela rompe, ela cresce. Isso é o prosperar. E o gerar frutos é a prosperidade, ela é a manifestação da riqueza. Então, como nós compreendemos isso? A terra é o nosso coração. Mas o coração, para ele poder gerar frutos, ele precisa estar numa terra boa. Se você coloca uma semente num lugar cheio de pedras, essa semente não irá produzir, não irá frutificar, não irá crescer. Porque pedra, lugar cheio de pedra, uma terra cheia de pedra, não é um lugar propício para que uma semente se desenvolva e vire uma planta. Ou quando você coloca essa mesma semente num lugar cheio de espinhos, acontece a mesma questão. Porque a planta começa a crescer e os espinhos começam a sufocar. Isso acontece com o seu coração. Se o seu coração é um coração orgulhoso, cheio de pedras, o orgulho é pedra, é como se o seu coração for duro. A Bíblia nos fala que Deus ele rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando Deus ele nos dá graça, é esse romper da terra. Mas os orgulhosos, Deus vai resistir. Isso acontece quando o seu coração ele é cheio de pedra, ele é duro. Mas há uma solução para isso. Se o seu coração é assim, cheio de mágoa, não perdoa as pessoas, ou até mesmo cheio de pecados, que são os espinhos que impedem de frutificar e crescer, a Bíblia nos traz uma promessa em Ezequiel 36:26, que diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus ele dá um novo coração, ele dá um novo espírito, ele sopra sobre nós um novo nascimento. O velho homem morre e há uma nova natureza. Essa natureza é a natureza que cresce no reino de Deus. E como nós fazemos com que a semente de Deus venha prosperar em nossos corações? Aqui eu estou falando para você a semente, estou lançando, sou como o lavrador que lança a semente em vossos corações. Há pessoas que vão receber essa semente, irão frutificar, e pessoas que não vão receber essa semente. Depende de uma questão: qual o significado que essa palavra vai entrar em seu coração? Qual o significado que vocês vão dar para elas? Se é uma palavra, essa palavra você vai dar um significado que pode mudar a sua vida, essa semente irá produzir frutos. Mas se você rejeitar essa palavra, nada vai acontecer com você. Vamos ler João 12:24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Qual é o entendimento que nós temos que ter? A semente, ela só dá fruto se ela morrer. Você precisa mortificar o velho homem. Aquele que nasce do espírito é espírito. Aquele que nasce da carne é carne. Você nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. Eles tiveram o conhecimento conjugal deles e você nasceu. Você foi um fruto de uma semente que foi lançada pelo seu pai na terra
do ventre da sua mãe. Você nasceu da vontade do homem, do nascimento da carne. Mas aquele, para frutificar no reino de Deus, tem que nascer da vontade de Deus, nascer do Espírito. Assim como Jesus, que foi concebido de uma virgem pelo Espírito Santo, você também tem que nascer do Espírito Santo. A palavra nos traz algumas figuras proféticas a respeito disso. Israel, que foi o Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele tinha o irmão dele, né? E todos eles não podiam ter filhos, mas eles nasceram da vontade do poder de Deus. Abraão, ele teve um filho com a escrava, que nasceu da vontade dele. Mas como que a Bíblia nos relata? Um nasceu do filho da escrava, que é o filho que nasceu da carne, da vontade dele, o filho da escravidão. E o outro, que é o filho da promessa, que nasceu pelo poder de Deus. Que era impossível ele nascer, a não ser com uma intervenção divina. Isso representa duas naturezas que lutam para alcançar uma terra, a terra prometida. Abraão, ele teve uma instrução. O filho, a carne, não pode herdar junto com o filho da promessa. Expulsa aquele que é filho da escrava. Ismael, ele gerou toda uma nação. Isaac gerou outra nação. Até hoje há essa luta entre o povo islâmico, o povo judeu, para a terra prometida, que é Israel. E vai continuar até a volta de Cristo. Mas uma coisa eu te digo, isso é apenas uma figura entre a vontade humana, a sua carne, o seu ego, que quer dominar o seu coração. Mas você nasceu do Espírito e tem duas naturezas lutando contra você. Mas você tem que dominar a natureza da carne, expulsar ela, para que a natureza do Espírito venha governar sobre o seu coração. Quando nós entendemos isso, nós temos um novo significado para prosperar. A terra do nosso coração recebe a semente da palavra. E quando ela morre, a carne, ela consegue gerar frutos, e frutos em abundância. Mas para fazer isso, você tem que se colocar em desafios, colocar uma pressão sobre a semente. Deus, ele vai te colocar um projeto em seu coração. E esse projeto, ele só acontece, frutos do projeto, só acontece uma boa execução daquilo que Deus colocou no seu coração se você sai da zona de conforto, coloca pressão sobre a semente. Quando você faz isso, aí a semente sai para fora e cresce. Pode ser que Deus tenha colocado no seu coração de abrir uma empresa. Pode ser que Deus colocou em seu coração um projeto específico. Mas se você não sair da sua zona de conforto e executar esse projeto, a semente, ela não morre e ela não prospera. A prosperidade, ela vai estar sempre indo contra a natureza da carne. A prosperidade é natural. Lá no Jardim do Éden, Deus criou as árvores e falou, vai e dê fruto. É uma ordem de Deus, elas vão dar frutos. Só que o pecado de Adão trouxe uma consequência de dificuldade no frutificar. Agora tinha abrolhos juntamente com as árvores. Era uma dificuldade naquilo que era para ser natural. E essa dificuldade te impede de gerar resultados. A semente de Deus é um projeto que Ele coloca no seu coração. Mas há um pecado que te impede dessa semente frutificar. Pode ser zona de conforto, pode ser preguiça, pode ser um vício seu. Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado de estimação? Se Deus está te falando para acordar cedo, para desenvolver um projeto, ou se Deus está falando para você correr um risco e abrir uma empresa, qual é aquilo que está impedindo que você cresça?
A zona de conforto, ela muitas vezes traz isso. Porque a estabilidade, ela impede que você cresça. Você quer uma vida estável, não sair do lugar. Mas Deus, ele quer que você cresça e multiplica. Cresça e multiplica. Isso é uma parábola, uma analogia para todas as áreas da sua vida. Área financeira, área emocional, área conjugal, os aprendizados, os relacionamentos que você tem. Eles precisam crescer e se desenvolver e gerar frutos. Vamos ler Lucas 9:23, que diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Para você seguir a Jesus, prosperar no reino, você tem que negar a si mesmo. E a si mesmo é sua natureza pecaminosa, seu ego, sua carne. Você nega a sua carne para viver no Espírito. Quem vive pelo Espírito gera frutos de vida. Quem vive pela carne gera frutos de morte. E como você pode se descobrir se um desígnio vem de Deus ou não? Aqui está um segredo muito importante. Vamos ler em Isaías 46:10, que diz: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui tem um segredo muito legal, porque Deus, ele anuncia o fim desde o começo. Tem várias figuras proféticas, mas uma figura profética também na semente. A semente, ela carrega o resultado do fruto. Desde o início, a semente carrega o fruto. E como nós conseguimos entender isso? Se Deus, ele colocou um projeto no seu coração para saber se ele vem de Deus ou não, ele vai gerar frutos desde o começo. E como você faz isso? Coloca pressão sobre ele. Ou que nós podemos dizer, você coloca uma ideia prática e coloca ela para executar o mais rápido possível. Mesmo sem ter nenhuma estrutura, mesmo sem ter nada pronto, execute a ideia. Da forma mais rápida e com o mínimo possível que você tem. Gerando frutos, essa é uma ideia validada por Deus, desde o princípio. E aí você vai melhorando, entendendo aquilo que você executou no começo e indo melhorando pouco a pouco. Nós podemos compreender isso como matar a semente. Você tem uma ideia, você testa ela, mata a ideia, mata a semente. Se ela cresceu e gerou frutos, isso significa que ela veio de Deus. Agora, nós podemos compreender isso olhando para o mundo dos negócios. No mundo dos negócios, nós temos o que nós chamamos de MVP, o mínimo produto viável, que é você desenhar um projeto que é o mínimo possível para que aquilo ali se torne alcançável de ajudar alguém. Você tem que servir, o maior é quem serve. Se você consegue servir alguém sem nenhuma estrutura física, nenhuma estrutura comercial, nada, mas consegue validar a ideia com o mínimo, isso gera frutos. Aí você começa a entender, tá, consegui validar aquilo. E você vai começar a desenvolver um processo de aprendizado e de melhora contínua. Você faz uma validação, aprende com aquele resultado, coloca outro processo, aí valida, coloca outro e valida, coloca outro e valida. Vamos entender como nós conseguimos fazer essas interpretações e esses entendimentos. Vamos ler Ezequiel 40, o versículo 4, que diz: Filho do homem, olha os olhos, ouve com os ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Primeiro, Deus, ele coloca no seu coração um projeto, uma visão, um entendimento. Você vai começar a imaginar esse projeto no coração e conceber ele. Mas como você vai compreender os passos que é uma semente que Deus plantou no seu coração? Você tem que pedir discernimento e sabedoria, que nós podemos compreender em Tiago 1:5. Se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá,
e ser-lhe-á concedida. Também vamos ler Daniel 1:17. A Daniel concedeu inteligência de todas as visões e sonhos. A interpretação daquilo que Deus ele coloca em você, ela vem de Deus. O projeto, ele colocou uma semente, mas o passo a passo vai vindo com Deus. Mas ele quer primeiro que você dê um passo, ele vai entendendo, abrindo o seu entendimento durante o processo. É por isso que você cria o MVP. Você coloca um produto para rodar, que é um processo, pedindo sabedoria para Deus. Coloca ele para rodar. Começa a entender aquilo que deu certo, aquilo que dá errado. Examinai tudo e retém o que é bom. Você vai examinar todos os dados que você aprendeu com esse projeto inicial. Retém o que é bom e aquilo que não é bom, você melhora. Você muda de rota. Isso que é arrependimento. Você só consegue se arrepender, entender os novos processos que você vai ter que desenvolver depois que você colocar uma rota, um desafio. Você se coloca num desafio, aí esse desafio vão vir erros e vão vir acertos. Os acertos mantém e aquilo que é erro, você se arrepende. O que significa arrependimento? Mudança de mente, mudança de rota. Você muda, você vai melhorando e com a melhora você consegue desenvolver e entender a cada passo que você dá aquilo que Deus ele traz para a sua vida. Por isso que a Bíblia ele nos traz: fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você não consegue ser colocado num lugar alto, num lugar longe, num lugar grande em Deus no momento zero. Você tem que começar pequeno. Você tem que começar pequeno, dar passos, continuar dando passos até chegar no lugar. É como se você tentar subir um pavimento, um andar, sem escadas. Você dá um pulo de um andar para o outro, estando embaixo, você não vai conseguir. Você precisa de degraus e andar nesses degraus até chegar no próximo pavimento. Eu vi um vídeo de um professor que ele foi muito inteligente e sábio nessa explicação. Ele colocou 4 folhas, uma do lado da outra. E o objetivo de cada aluno é chegar na última folha. Só que não podia pisar no chão. Aí os alunos pisavam numa folha, depois na segunda, depois na terceira, aí chegavam na quarta. Aí depois ele eliminou todas as folhas e só deixou a última. Aí na última folha, ele falou assim: pula, sem os últimos passos. As pessoas não conseguiam pular da folha 0 para a folha 4 sem ter a folha 1, a 2 e a 3. Você precisa ter degraus para fazer com que aconteça. E você só consegue isso submetendo ao desafio. Cada vez que você se coloca num novo desafio, Deus vai trazendo novas revelações. E essas novas revelações só é possível ser concebidas mediante Deus. A Bíblia nos ensina que todas as coisas visíveis vieram a partir das invisíveis. O celular, o computador que você está vendo, ele só pode ser visto, só pode existir porque foi gerado no coração de alguém. Deus colocou no coração de alguém que projetou e executou e formou um celular, formou um computador, formou uma mesa, a casa onde você mora, o carro que você usa, o ônibus que você pega, a estrada. Todas as coisas visíveis, elas vieram a partir das invisíveis. E a gente só consegue compreender isso pela fé. Deus coloca uma sementinha e nós iremos conceber ela apenas com fé. Nós vamos acreditar que aquilo ali veio de Deus e executar esse processo. Vamos ler também Colossenses 2:3 que diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui Deus ele traz uma revelação muito profunda. A sua área de conhecimento é para a honra e glória de Deus. Todas as áreas de conhecimento, todas as ciências, elas refletem a glória
de Cristo. Como assim? A área da saúde, Jesus é o médico dos médicos. Jesus, na área da saúde, a plenitude do conhecimento de toda a área da saúde é Cristo. A área da construção, ele é a pedra angular, ele é o perfeito construtor. Se a gente for pegar cada área, a área de software, ele que nos desenhou, nos projetou, cada sentimento que foi colocado, cada órgão, o ar que nós respiramos, o funcionamento da biologia, da física, da química, ela reflete quem Cristo é. Isso significa que a sua área de conhecimento é para a glória de Deus. E é isso que Deus ele coloca dentro de você. Ele pode gerar um produto, um projeto para servir pessoas. Porque o maior no reino não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Como você pode pegar o seu conhecimento e ajudar pessoas a se desenvolverem dentro do reino de Deus? Te faço essa pergunta. Vamos ler também Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade, a glória. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Vamos ler Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Nós só conseguimos reconhecer as pessoas pelos resultados que elas têm. Se você não gera resultados, as pessoas não conhecem quem você é em Deus. A Bíblia diz que aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo tem que ser colocado em um lugar alto para que as pessoas vejam a sua luz, vejam suas obras, vejam aquilo que você faz, os resultados daquilo que você gera. As pessoas só vão reconhecer aquilo que habita dentro de você pelos resultados. Assim como você só conhece alguém, você pode saber se a pessoa é um bom mestre, uma pessoa é um profeta ou não de Deus, se a pessoa ela tem um conhecimento na área ou não, pelos resultados que ela teve. E isso também se reflete a você. As pessoas só vão reconhecer quem você é pelos resultados que você gera, pelo conhecimento que você tem, pela revelação e o conhecimento de Cristo que foi refletido na tua área. Entenda, a sua área, a área que você trabalha, bem possível que ela foi contaminada pelo pecado. Há muitas ideologias misturadas com as ciências, mas quando você remove o pecado nos desconstitui da glória de Deus e tem revelação por intermédio de como a sua área se relaciona com a palavra. Isso gera um resultado. E isso pode te transformar e transformar outras pessoas. Vamos ver 1 Coríntios 3,6 que diz: eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Você só consegue prosperar, crescer por intermédio de Deus. Não importa quem lançou a semente. É Deus que vai fazer com que essa semente morra, gere frutos dentro do seu coração. Vamos entender agora 3 partes da frutificação. Lendo Mateus 13:8. E a outros caíram em boa terra e deram fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Aqui ele está falando de uma semente deu fruto de 1 por 30, uma semente deu 30 frutos, uma semente deu 60 frutos e uma semente deu 100 frutos. Mas isso depende de onde ela está. Quando nós temos essa relação de 3, ela está falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, também batismo no fogo, na água e no Espírito. Está falando também de átomo, próton e nêutron.
e várias outras questões que Deus ele coloca em três, que é um. E quando nós entendemos isso, uma das revelações que nos traz é que nós somos corpo, alma e espírito. Deus ele desenhou um tabernáculo. O que é tabernáculo? Morada. Nós somos tabernáculos de Deus. Nós somos moradas do Espírito Santo. E o primeiro projeto de tabernáculo que Deus deu foi o tabernáculo de Moisés. Ele definiu uma tenda que iria trazer figuras que representam nós, como átrio, o santo lugar e o santíssimo, que representa três dimensões do nosso ser, corpo, alma e espírito. Quando você entende isso, você pode frutificar no corpo de 1 por 30, frutificar na alma de 1 por 60, ou frutificar no espírito de 1 por 100. Como nós conseguimos entender isso? O corpo é o cumprimento de princípios. Quando você cumpre princípios, você frutifica. É simples. A Bíblia nos ensina causa e efeito. Princípios é isso. Quando você cumpre princípios, você vai ter efeito. Quando você deixa de cumprir os princípios, você descumpre, vão ter efeitos negativos. O pecado é transgressão da lei. Transgressão de princípios. Um exemplo. A Bíblia ele dá leis a respeito de higiene. Quando você não segue essas leis de higiene, vai ter consequências ruins. Muitas mortes podem acontecer. Pessoas que não se higienizam. Mas também pessoas podem viver mais se cumprir princípios. Se você acordar cedo, trabalhar todo dia, com esforço, você ter esse bom êxito naquilo que você faz, você ser um especialista naquilo que você faz. São princípios, eles são cumpridos. Quando você cumpre em princípios, você frutifica. Essa é a primeira etapa. Mas também a Bíblia nos fala que a alma, ela é onde habita nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E Deus faz muito mais aquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Quando nós temos o trabalhar da alma em nosso ser, juntamente com os princípios, nós frutificamos mais. Como assim? Você trabalha todo dia, mas não acredita que vai ter sucesso. Você, por trabalhar, você vai ter um resultado. Mas por a sua mente não acreditar naquilo que você faz, seu resultado vai ser menor. A mente está na alma. Por isso que a Bíblia fala: não se conformeis com as coisas desse mundo, mas tenhais a vossa mente renovada com a mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você muda a sua mente, você obtém resultados melhores. É isso que a Bíblia nos traz. E as emoções, os seus sentimentos, eles estão altamente vinculados a isso. São frequências. Quando a sua frequência está numa frequência de prosperidade, você vai alcançar ela mais fácil do que somente cumprindo princípios. Agora, a maior frutificação de 1 por 100 é quando você cumpre princípios, você tem suas emoções, pensamentos, sentimentos, crenças submetidas à vontade de Deus e governadas por você, mas você está em obediência ao Pai. Jesus foi o que mais frutificou. Mas por que ele mais frutificou? Porque ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. Ele disse: eu e o Pai somos um. Só faço aquilo que o Pai faz, só falo aquilo que o Pai fala. Os resultados dele são maiores. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quando nós entendemos que nós nos unimos com Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, pois estamos no mesmo espírito e agimos segundo aquilo que o Pai age. Fazemos aquilo que o Pai faz. Falamos aquilo que o Pai fala. Deus ainda age na terra. Ele é um Deus vivo. Quando nós fazemos aquilo que Deus faz,
nossa frutificação ela é muito maior, é de 1 por 100. E agora eu te faço um convite para que você venha frutificar, não somente de 1 por 30 ou 1 por 60, mas 1 por 100. O método BPOR é o método Buscai Primeiro o Reino. A Bíblia nos ensina que buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Se você não tem resultados abundantes em todas as áreas da sua vida, tem duas opções. Ou você não está buscando o reino, ou você não está buscando o reino da forma correta. E para você buscar o reino da forma correta, você tem que cumprir princípios, submeter suas emoções, sua alma, suas crenças ao governo de Deus, entender a vontade de Deus e andar nela. E tudo isso você vai aprender no método BPOR. E se você tiver interesse, no link da bio aqui do Instagram, você vai clicar e vai assistir uma aula. E essa aula nós vamos nos aproximar mais, ter um novo nível de relacionamento. Você vai crescer no relacionamento e entender o que é o método BPOR. E se assim for a tua vontade, e você venha fazer o curso, eu estou muito ansioso em te conhecer e que nós possamos conquistar mais o território do reino de Deus juntos. E essa foi mais uma aula. Você possa mortificar o velho homem e que a semente da palavra possa germinar em vosso coração.